Bom, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de xadrez, agora rumo aos 2000 de tática no Chess Tempo. Então, estamos com dois episódios aí tendo uma variação negativa, mas vamos tentar recuperar neste. Vamos iniciar aqui o nosso desafio e temos um finalzinho aqui interessante. Eu posso tomar, eu tomo, se ele toma eu dou cheque, expulso ele e promovo o peão, né? Beleza, então eu tomo. Tô ameaçando o bispo, né? Se ele faz. Se ele volta o bispo para A8. Ele volta o bispo para 8. Como é que eu expulso o rei dele de D8? Eu tomo, ele faz bispo A8. Eu faço cavalo A4. Eu gosto de fazer esses lances ruins, né? Esse bispo dele quase preso, mas não tenho nada que ataque. Eu posso fazer um F4. F4 ele toma de peão. Quando eu tomar, ele captura o peão com o bispo, atacando minha torre, e eu não tenho nada, né? Eu faço. Se eu tiro o cavalo, eu levo cheque, né? Bispo por E4, cheque. Tá, o que eu quero mesmo é. Eu posso fazer o bispo por B5, atacando o bispo. Ele só tem bispo A8, né? O que torna o bispo dele muito passivo. E aí eu posso pensar em prosseguir, né? Fazendo bispo A6. Como é que ele defende minha ameaça de bispo B7? Ele dá a qualidade? Torre por C5. Eu tomo, tô avançando o peão. Se bispo por B5, torre por bispo por B5, torre por C5. E aí B por C5, bispo por... Desse jeito não rola não, né? Tomar o peão de B5 não é bom, porque ele toma meu cavalo com a torre. Eu já estava ressuscitando o cavalo para dar cheque em B7. Bispo por B5, torre por C5. Aí B por C5, C por B5. E o que eu quero mesmo é pôr esse meu cavalo em B7.
ou em E6. Eu não posso fazer um bispo G4, então. Como que ele... Bispo G4. Bispo por E4. Bispo por E4. Aí eu faço bispo por E6. Não, quando ele fizer bispo por E4, tem que tomar, né? Cavalo por E4. Aí ele faz F5. Eu volto o cavalo para C5. Ele toma de torre, eu tomo o peão, ou eu tomo de peão, ele toma meu bispo. E eu tô com uma qualidade a mais. Peões, né? Então bispo G4. E peões, é? Bispo G4, bispo por E4, cavalo por E4, F5, cavalo C5, torre por C5, B por C5, F por G4. H por G4. Parece ser isso, né? Bispo G4, F5. Não, bispo G4, bispo por F, bispo por E4, cavalo por E4. Ah, quando ele fizer F5, eu não volto o cavalo para C5 para evitar o sacrifício. Eu vou com o cavalo para G5. E se ele toma meu bispo, eu dou cheque. Cavalo por E6, cheque, promove o peão. E se ele não fizer coisa desse tipo, eu estou tomando o peão. Estou tomando o peão. Ele toma o de torre. Quando eu tomar, ele toma. Ele fica torre contra 2 bispos. É ruim. Bispo G4 não é a solução, né? Bispo G4. Ele só passa uma vez. Quando eu tomar de bispo, ele toma o cavalo. Ele não vai tomar o... Ele não vai tomar... Se eu tomo aqui, ele sai. Não parece ser bispo G4. Não parece ser bispo G4. Bispo por B5. Bispo A8. Não, bispo por B5 tem um problema dele fazer torre por C5.
E agora? Cavalo D3. Cavalo D3, ele recua o bispo. Joga o bispo para C7. Pronto, né? E... F4... G por F4, G por F4, bispo por F4, ataca a minha torre. Bispo G4, bispo por E4, cavalo por E4, F5. F5. Qual era aquela ideia mesmo? Eu faço o bispo G4, aí ele não faz nada, porque não é bom tomar ali. Porque no momento que eu tomar o peão de E6 com o bispo, ele não toma meu bispo. Ele toma meu cavalo com a torre. E aí se eu tomo a torre, ele toma meu bispo com o peão de F. E se eu faço H5, bispo H5, bispo H5 resolve os problemas, né? Bispo H5 ataca o peão, como é que ele defende? Não tem como defender o peão, né? Se ele avançar, eu estou fazendo o bispo F7. Não, se ele avança eu tomo. Eu ganho fazendo bispo H5, é? Pronto, dos lances que eu encontrei, isso é o melhor que tem. Bispo H5 é o melhor que tem. Porque se ele move o peão, ele perde, né? Leva cheque. Cavalo por E6 é cheque. Eu vou promover o peão. Provavelmente, quando eu fizer bispo H5, ele toma o peão com o bispo. E aí eu tomo de torre, cheque. Eu vou fazer bispo H5. Bispo H5 acho que é o lance correto. Vamos lá. É o correto. Ele sacrifica a torre. Vai pegar o peão passado. Depois eu tomo esse peão e ganhei uma qualidade no fim das contas, né? Perfeito. 31 semanas seguidas resolvendo exercícios no Chess Tempo. Voltamos para um problema de 1960, né? Problema de... Estamos com 1924. Vamos para o próximo exercício. Tentar chegar nos 1930 de novo. Tínhamos atingido essa marca, mas não conseguimos aqui. Interessante, né? Interessante. Uma torre não vai conseguir promover esse peão, né? Mas eu consigo promover esse meu, ou ele me dá a torre dele, né? Porque aqui se ele tivesse só a torre de C, ele ia faria C8, C1, e bastaria eu não tomar a torre dele. O cavalo bloqueia muito bem. Se ele tomar meu cavalo, ele perde a torre, né? Então provavelmente a ideia dele aqui é fazer o torre C1 para depois fazer torre de D1, ameaçando mate. Mas eu avanço, ele desce e eu dou cheque. Então eu avanço, ele toma o peão. Quando eu tomar de bispo, ele faz torre C7.
Ah, mas eu tenho... não tenho. Torre, bispo D5 não ameaça efetivamente F7, porque a torre estará controlando. Estará na sétima fileira ainda, né? Ele toma meu bispo. Então talvez seja um lance... Não é bispo C8, porque ele toma de torre de C, né? Ele toma de C e aí eu não tenho nada. Se eu faço bispo D5, bispo B5, ele faz torre B7. Torre B7. Aí se eu volto o bispo, ele repete, né? Ele repete. Se eu faço... não, se eu... vamos tentar isso aqui. B7, torre por B7, bispo por B7, torre C7. Torre C7, ataca os dois bispos, né? Ataca os dois bispos. Acho que não funciona. Talvez cavalo A3. Cavalo A3, ele faz torre C1. Aí eu avanço. Eu faço B7. Ele toma de torre, eu tomo de bispo. E aí... não tô conseguindo promover esse peão, né? Cavalo A3. Ele faz torre C1. Essa manobra que eu tô pensando também não funciona, né? Complicado, sempre problemas complicados. Nunca problema muito fácil. Bispo B5, torre B7, bispo D3. Bispo D3. Cavalo A3, torre C1, bispo C4. Bispo C4. Torre D1, ameaçando mate. Bispo por F7, cheque. Com cavalo em A4 ainda estou impedindo a promoção do peão, né? Cavalo A4, torre C1, bispo C4.
torre D1, bispo por F7 cheque, rei H8, aí eu tomo, torre por D1, torre por D1, cheque, aí rei G2, rei G2, rei por F7, aí eu avanço o peão, ele promove. Eu tomo, ele toma. Eu promovo, ele toma. Eu fico com um bispo. Foi trocado tudo. Eu ganhei só um peão. Estamos com bispos de mesma cor, mas eu tô... Não, a quantidade de peões está igualada. Cavalo A3, torre C1, bispo C4, torre D1, bispo por F7 cheque, rei H8. Eu preciso tomar dando cheque? Não, né? Posso deixar o bispo aqui em C4 e avançar o peão. Quando eu avanço o peão, ele promove, aí eu tomo, ele toma, eu avanço o peão de novo com cheque. Eu acho que é isso, hein? Cavalo A3, torre C1, bispo C4. Por que ele move a torre, né? Bispo C4. Por que ele vem com torre pra cá? Por que ele não vem com torre pra cá, né? Ah, olha só, tem o bispo D5 depois. Eu tenho bispo D5 depois. Aí quando ele sair, eu avanço, ele toma, eu tomo. Aí ele faz a mesma coisa, né? Faz esse. Só que o cavalo tá aqui. O cavalo tá em A3. Não dá certo. Não dá certo. Bispo D3, não? Bispo D3 não pode tomar de torre de D, né? Porque se eu tomar o avanço peão, e consigo ganhar uma qualidade, né? Se eu só avanço o peão, ele toma, eu tomo, ele faz torre C7. Eu salvo o... Torre C7, não. Torre C7, eu não faço bispo B8. Não faço bispo B8. Torre C7.
torre C7. Eu posso fazer um torre D1. Torre D1. Aí se ele tomar, eu faço torre D8, cheque, e ele cobre de bispo, né? E eu tô dando mate, se ele tomar, né? Mas ele não é obrigado a tomar. Bispo D3. Torre C1. Bispo D5. Mas para fazer isso eu faço o B7 direto, né? B7, torre pô, bispo pô, torre C7. Aí eu volto com o bispo pra... Não, faço torre D1. Se ele tomar, cheque e vai perder. Então torre D1. Ele volta a torre, né? Ele volta a torre. E eu não posso... Ele crava a torre, né? Ele crava a torre. E eu não posso fazer cavalo C3, por exemplo. Porque ele toma a torre com cheque. E quando eu tomar de cavalo, ele promove o peão. Não é torre D1. B7, torre pô, bispo pô. Torre C7. Se eu faço isso, eu consigo só trocar uma torre e um peão por uma torre e um peão. Mas não estou ganhando nada, né? Bispo B5, torre B7. Poxa. Cavalo A3 não funciona. Ele desce a torre, né? Tá indo pra uma casa escura. Aí eu subo o peão. Ele toma. Eu tomo de bispo. Torre C7. Torre C7 ataca os dois bispos. Aí eu faço torre B1. Ele toma o bispo de B7 e eu desço o... Eu faço o bispo... O bispo que estava em A7 eu desço para C5. C5. B7, torre por B7, bispo por B7, torre C7.
bispo D3, torre C1. Torre C1. Promover peão é mais difícil do que parece, hein? Bispo B5, torre B7, bispo E7, ataca o peão de F7, né? Se eu tomo de bispo, ele toma de torre, eu tomo de novo, ele toma de rei, eu avanço o peão, ele me dá cheque, eu subo, ele toma o cavalo, eu promovo cheque. Cheque não, né? Mas eu promovo. Como é que é, rapaz? B7, ele toma. Não. Bispo B5. Já que eu quero colocar o bispo em E8, ele faz torre E7, impedindo, né? Só que torre E7 ele tira a torre da coluna. Aí eu faço bispo D3. Bispo D3. Aí ele faz torre C1. Se eu avançar o peão, ele toma de torre, né? Não tô vendo nada. Bispo B5. Bispo B5. Torre 8. E aí B7, torre por B7, bispo por B7, torre C7, bispo D5, bispo D5, torre por A7, torre por F7, torre por F7. A torre está cravada por enquanto. Eu não consigo mover o meu rei. Mover o cavalo também é besteira. Então, tomo de bispo, ele toma de rei. Tá um pouco melhor do que eu, porque ele tem esse peão aqui. Cavalo A3, torre C1, B7, torre por B7, bispo por B7, torre C7. Torre C7, torre D1. Ele volta a torre. Minha torre está cravada. Se eu...
Não tô vendo nada. Nenhum lance que parece ser o correto. Bispo D3. Ele não toma de torre porque eu avanço. E quando ele voltar eu promovo. Aí ele... Ah, porque eu não tomo essa qualidade logo. B7, torre pô, bispo pô, torre C7, bispo D5, torre por A7. Eu fico com um cavalo a mais. Eu faço um torre F2 para tomar o peão de B2 e fica tudo resolvido, não? Vamos fazer esse B7 logo. E agora faço isso. Bispo D5. Olha só, demora para pensar essas coisas, pelo amor de Deus. É tão óbvio, não? Eu faço bispo D5. Ele toma o bispo. Eu faço torre F2. E eu tô ganhando peão. Eu tô ganhando peão, né? É esse, né? Não é possível que não seja esse. E agora torre F2. Torre F2, ele não tem como proteger o peão. E se ele vier com torre A1, eu tomo o peão defendendo o cavalo. E pronto, né? Ele tem isso, é? Vai tentar isso. Miserável. Ele quer cravar minha torre? Não dá tempo não, cara. Eu faço torre B2. Se cheque eu avanço. Se esse eu subo com cheque aqui, né? É só tomar o peão. O que ele quer com o bispo aí? Não tem nada. Eu tomo o peão. E problema resolvido. Problema de 1928. Resolvemos dois problemas de 1900 hoje. Esse aqui era fácil, estava vendo o tempo todo, só não estava entendendo que eu estava ficando com peça a mais. Aí quando eu demorei 20 minutos para entender que eu ficava com peça a mais. Olha só. Sucesso hoje, voltamos para 1930. Vamos ver se amanhã a gente resolve dois problemas seguidos também. E chega aí nos 1940. Tá difícil esse negócio, mas é assim mesmo, a evolução é devagar. Principalmente na minha idade, 35 anos. É bem devagar a evolução. Você sim que está assistindo, curta, comenta e compartilhe. Até a próxima.